Obrigado, doutora. Vamos dar seguimento. Agora, há perspectivas do controle da sífilis congênita no Brasil. E quem vai falar agora, vai nos brindar com a sua fala, é a doutora Angélica Espinosa Barbosa Miranda, que é nossa grande parceira e responsável por todos essa tecnologia de encontros e de webinários e lives e mais o que vocês queiram saber, e é coordenadora de vigilância das infecções sexualmente transmissíveis. Depois eu vou precisar da câmera. Do Ministério da Saúde. Doutora Angélica, por favor, com a palavra. Doutora Angélica? Isso, vocês, sim, agora eu estava conseguindo, porque eu compartilhei a tela e aí eu já não conseguia mais compartilhar a fala. Vocês estão conseguindo ver os slides agora, doutor? Perfeitamente. Então tá certo. Veja que o Mauro Romero já fez de propósito para perguntar se há perspectivas no controle da sífilis congênita no Brasil em 2 anos. Coisa que nós estamos tentando desde 1986, quando foi criado o Programa Nacional de DST-AIDS, e que foi o ano em que a sífilis congênita foi incluída na lista de notificação compulsória do Ministério da Saúde. Então, a gente vê que desde 86, em 93, o Mauro já fez esse comentário, foi quando foi publicado o primeiro documento com as bases técnicas para a eliminação da sífilis congênita. E a gente vem, ao longo dessas décadas, tentando trabalhar, foi incluído em 2010 a notificação compulsória da sífilis adquirida, já desde 2005 já era de gestante. Em 2016, isso teve o lançamento da agenda estratégica de controle à sífilis e à sífilis congênita. Foi também quando teve o lançamento do projeto de resposta rápida à sífilis, em parceria com a UFRN e com a Organização Hispano-Americana de Saúde. E agora, em 2019, no ano passado, tem 1 ano e 3 meses, foi instituída a Coordenação Geral de Vigilância das IST, dentro da Secretaria de Vigilância e Saúde. E, desde então, esse mesmo grupo, com vários grupos, a gente tem assim, trabalhado continuamente com a ideia de ter essa eliminação da sífilis congênita no Brasil. A gente não está parado. Então, esse ano foi feito o webinar, porque a gente considera que a educação em saúde é extremamente importante, e a gente vê quantas questões ainda surgem quando a gente coloca a sífilis na pauta. Então, isso foram realizados o webinar, o PCDT de ST e tem o PCDT de transmissão vertical, que eles estão na página do Ministério da Saúde. Um esforço conjunto com o comitê assessor. Esse ano, provavelmente em dezembro, vai ser publicado o PCDT de ST no formato de capítulos. Ele vai ser publicado em português e espanhol na revista Epidemiologia e Serviços de Saúde e em inglês na revista Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Tem uma grande campanha de sífilis, que é que é organizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Ministério. Essa campanha para dar visibilidade não só para os profissionais de saúde, mas para a comunidade em geral. A gente está planejando para 2021 os fluxogramas de mesa, cursos EAD com o Avassus, que alguns já estão disponíveis. Começar uma sequência em parceria com a SBDST e agora com a parceria, isso também com as outras sociedades, dermatologia, urologia, infecto, sobre a apresentação de casos clínicos em webinar. Porque a gente tem que ficar estimulando e colocar a questão da sífilis na pauta, não só da saúde, como na pauta da sociedade como um todo. O dever de casa da saúde, a gente tem tentado fazer. Então, do ano de 2018 para o 2019, aumentou em 10% a distribuição de teste rápido para sífilis, para todas as unidades de atenção primária no país. A distribuição da penicilina benzatina, que teve
aquele problema de desabastecimento entre 2014 e 2016 hoje já está normalizado. Então, em 2019, quase 2 milhões de frascos foram distribuídos. Quando a gente vê os dados de notificação do boletim, a gente vê que praticamente 89,6%, quase 99% das gestantes, elas receberam penicilina benzatina para o tratamento da sífilis. Outra coisa que nos mostra que é uma coisa interessante é que o Gerson já comentou e o Mauro também, que a gente tem feito mais diagnóstico em gestante do que a gente faz de sífilis congênita. Isso assim, mostra uma melhoria de serviço, e isso é comum em todos os estados. A gente não tem nenhum estado da federação que fez notificação mais de sífilis congênita do que de sífilis em gestante. Então, a gente está fazendo essa implementação no diagnóstico. Isso é uma ação conjunta com estados e municípios, que sem eles ninguém conseguiria fazer nada. E aí a gente para e se pergunta, se nós, quanto grupos da sociedade, governo federal, estadual, municipal, sociedade civil, sociedade científica, sociedade em geral, a gente tem trabalhado em conjunto para que não falte teste rápido, que não falte penicilina. A gente vê que a penicilina está sendo ofertada. O que ainda acontece? Que a gente ainda tem casos de transmissão vertical de sífilis. E aí, uma coisa que me chama a atenção muito foi esse caso clínico, que foi publicado pela doutora Rosana Pillen no Lancet em 2004, mas essa realidade é ainda uma presença no Brasil de hoje, que aí mostra que no Haiti uma gestante iniciou o pré-natal em uma unidade de saúde local, ela recebeu orientação sobre a prevenção da infecção pelo HIV, concordou e fez o teste para o diagnóstico da infecção pelo HIV durante a gestação, retornou à clínica, recebeu a notícia de que o resultado do teste foi positivo, ela recebeu corretamente a TARV para prevenir a transmissão vertical do HIV, ela recebeu a TARV durante o parto. Após o parto, ela foi orientada a dar terapia antirretroviral para o recém-nascido. Esse recém-nascido recebeu a fórmula láctea para proteger a transmissão vertical do HIV durante o aleitamento. E isso tudo mostra para a gente que era tudo para ser uma história de sucesso no programa da transmissão vertical. Infelizmente, ele foi um sucesso só para a transmissão do HIV, porque 3 semanas após esse bebê morreu de sífilis congênita. Em nenhum momento durante a atenção foi pensado em se fazer o diagnóstico de sífilis. Isso é uma questão que a gente pode pensar que acontece no Brasil, porque ainda tem serviços que pedem o teste de sífilis no VDRL, a gente pede o VDRL naquela bateria de exames do pré-natal. Só que aí esse VDRL se demora a chegar e eu perco o momento de fazer o diagnóstico, eu perco o momento de fazer o tratamento adequado, de ofertar o tratamento para essa gestante, a gente acaba tendo esse caso de sífilis congênita, que não é um caso do Haiti, é um caso do Brasil, essa criança, e que já está até publicada essa foto no Atlas de DST da SBDST. E aí, pensando nisso, se a gente está querendo fazer a eliminação da sífilis congênita, ou pelo menos o controle da sífilis congênita em 2 anos, a gente se baseia no documento proposto pela Organização Mundial de Saúde, que ela coloca a justificativa e a estratégia para a eliminação, isso baseado em 4 pilares: no desenvolvimento sustentável, porque a gente precisa garantir o compromisso político, e é o que a gente tenta fazer aqui com todas as esferas de governo, aumentar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde materna e neonatal, a necessidade de rastrear e tratar todas as mulheres grávidas e a importância de se manter um sistema de vigilância, monitoramento e avaliação, sem deixar de fora as questões relacionadas aos direitos humanos. Então, para que a gente tenha uma estratégia de eliminação de sífilis congênita, qual seria essa cascata de prevenção? Se a gente tem um universo de gestantes com sífilis, a gente tem que estar sempre pensando no controle da sífilis na comunidade, porque essa gestante se infectou com sífilis em contato com algum parceiro. Então, a importância desse parceiro ser incluído nessa cascata de prevenção. E aí a doutora Márcia já falou, bem falado,
de que o fato dele não estar, o parceiro, como critério de notificação de sífilis congênita, o tratamento do parceiro, isso não impede que a gente faça o diagnóstico e o tratamento desse parceiro. Isso clinicamente é extremamente importante. Além desse controle de sífilis na comunidade, a gente tem o acesso ao pré-natal. A gente sabe que as taxas de acesso ao pré-natal no Brasil são altas, mas qual é a qualidade desse pré-natal? Ou como que a gente tem que, quanto grupo, trabalhar para que esse acesso ao pré-natal ele seja mais precocemente? Porque o quanto mais precocemente a gente ter adesão, isso dessa mulher ao pré-natal, melhor a chance da gente conseguir fazer o controle da sífilis congênita. E isso é importantíssimo no nosso trabalho em parceria com a atenção primária, porque esse pré-natal é da Secretaria de Atenção Primária em Saúde. E aí a gente vai conseguir dar acesso a essa gestante, que ela tenha o teste de sífilis realizado, mas que também ela tenha o resultado desse teste de sífilis. Por isso, tão importante a gente iniciar o nosso protocolo com um teste rápido, porque a gente sabe que isso na conduta do Ministério, um teste rápido para sífilis positivo é igual a tratamento. Então, a gente teria que já iniciar o tratamento isso dessa gestante, independente do resultado confirmatório. A importância de se conhecer essa ideia de quantas doses de penicilina por conta da fase. Se a fase é ignorada, se a fase clínica da sífilis é ignorada, a gente teria que fazer as 3 doses de penicilina. Essa gestante tratada, a gente tem que fazer a notificação e a inclusão para o diagnóstico e tratamento desse parceiro, porque é uma forma da gente evitar a reinfecção. Ofertar para essa gestante o teste no parto, que só assim a gente consegue fazer essa prevenção da sífilis congênita. Essa cascata é a cascata que já é proposta pela Organização Mundial de Saúde, que a gente segue já como protocolo no Brasil. Então, o que está faltando para que a gente consiga esse controle da sífilis congênita? Desde 2014, que a Organização Mundial de Saúde, para nós, a OPAS nas Américas, vem trabalhando isso bem de próximo com os países das Américas, estabeleceu comitês regionais para validação da eliminação isso da transmissão vertical do HIV e da sífilis, onde a gente já tem alguns critérios. Esse guia de certificação ele foi revisado em 2017, por isso que a data está 2014, mas eu quis colocar que ele foi. A gente tem as adaptações do Brasil, porque em relação à sífilis congênita ainda permanece, para certificação temos que ter uma taxa de incidência de sífilis congênita de 0,5 casos por cada 1.000 nascidos vivos. Pela OPAS, a gente tem uma cobertura de pré-natal maior ou igual a uma consulta, que 95% das gestantes tenham pelo menos uma consulta de pré-natal. Para a certificação do HIV no Brasil, a gente coloca pelo menos 4 consultas, isso de pré-natal. A gente teria que ter uma cobertura de pelo menos um teste de sífilis na gravidez em 95% das gestantes. E a gente teria que ter uma cobertura de tratamento com penicilina, benzatina em mais de 95% de gestantes. Eu mostrei um pouco atrás no slide que mostra que a gente está com 89,6%. Então, a gente está se aproximando dessa cobertura de penicilina na gestação. E aí, eu até peço desculpa que essa tabela está em inglês, mas essa tabela é muito importante porque é onde a gente está começando a fazer um novo olhar em relação a esse controle da sífilis congênita, que tem os indicadores para trilhar o caminho da certificação de eliminação, tanto do HIV como da sífilis, em países que têm alta prevalência. Países de alta prevalência, a Organização Mundial de Saúde considera aqueles que têm uma prevalência de sífilis materna maior do que 1%. É o nosso caso. Então, eles fazem uma proposta para estimular os países, e no nosso caso, como o país é tão grande, de estimular os municípios, que é como tem sido feito em relação à eliminação da transmissão vertical do HIV, da gente estar trabalhando com os municípios. A nível de Ministério da Saúde, teve uma proposta da gente trabalhar com municípios com mais de 100 mil habitantes. Isso por conta de quê? Para ter uma menor variação nessa taxa de incidência. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela propõe que se dê um selo para aqueles, no nosso caso, municípios,
que tem uma taxa de incidência de sífilis congênita menor ou igual que 2,5 casos por 1.000 nascidos vivos, que seria um selo ouro, que aquele município está indo em direção à eliminação ou ao controle da sífilis congênita. Um selo prata, se ele está com menor ou igual a 5 casos por 1.000 nascidos vivos, e mais do que 2,5. E o selo bronze, se ele está entre 5 e 7,5 casos por 1.000 nascidos vivos. É claro que só a taxa de incidência, ela não qualifica o município para estar nesse critério, né? A gente tem que ter também a taxa de consulta pré-natal maior ou igual a 95%, e a gente está tentando considerar 4 consultas, o selo prata de 90% e o selo bronze também de 90%. Mas a intenção é ter um acesso ao pré-natal, como a gente já tinha mostrado antes, um acesso alto ao pré-natal. Quanto antes esse pré-natal começar, ainda melhor. Ela tem que ter acesso ao teste rápido durante a gravidez, pelo menos um teste na gravidez, mas o ideal é que ela tenha pelo menos 3. Ela tenha no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, que ela possa fazer no parto, e uma taxa de cobertura de tratamento da gestante positiva com penicilina acima de 95%, igual ou maior. E aí, fazendo esse dever de casa, a gente tentou colocar quais os municípios com mais de 100.000 habitantes no Brasil, eles têm uma taxa de sífilis congênita de menor ou igual a 2,5 casos por 1.000 nascidos vivos. Foi feita uma distribuição, o Gerson chegou a falar em 46, mas agora quando a gente fez uma atualização, viraram 56 municípios. Isso deixou a gente um pouco preocupada se esse dado era realmente verídico ou não, se era confiável ou não. E por isso a gente está entrando em contato com todas as coordenações estaduais para discutir os municípios de cada estado. Mas um dado bom que nos chamou a atenção foi que desses 56 municípios, 33 deles, eles também estavam na lista da certificação para eliminação do HIV. Isso, municípios que poderiam ser certificados para o HIV, e se está olhando outros critérios. Se esses municípios estão fazendo, eles estão na lista de certificação para o HIV, de possível certificação, isso quer dizer que ele pode também estar na lista de certificação de sífilis. E é esse trabalho em conjunto para a gente tentar trabalhar a lista de certificação do HIV e da sífilis, para puxar a sífilis para esse contexto, é o que nos fez fazer esse levantamento de dados. Então, o que a gente tem nesse momento? A discussão com os estados, para ver se os estados nos confirmam esses dados. Se esses dados estão indo no caminho, a gente já começou a falar com as secretarias, com as coordenações de alguns estados, e surgiu uma luz no horizonte. Eu acho que isso está dando certo. Pode ser que isso comece a trabalhar com esse corte, porque foi um corte isso proposto pela Organização Mundial de Saúde, mas a gente sabe que tem alguns estados, que tem municípios que estão trabalhando com a certificação estadual, porque é possível que os estados trabalhem isso também a nível estadual, com esses municípios, sendo que eles têm menor ou igual a 1,5 casos por 1.000 nascidos vivos. Então, isso mostra para a gente que quando a gente faz um trabalho em conjunto, quando a gente junta as diferentes esferas do governo, as sociedades científicas, as instituições de ensino, a sociedade civil e todos os parceiros, a gente pode sim ter grandes perspectivas de que a gente não faça a eliminação, mas que a gente, pelo menos, faça o controle da sífilis congênita no município em 2 anos. Então, Mauro, eu fiquei até muito feliz, porque quando você colocou esse desafio, eu encontrei boas notícias. Eu fiquei muito feliz de encontrar boas notícias, porque isso mostra que tem muita gente trabalhando muito sério no Brasil para que a gente consiga atingir esse controle da sífilis congênita nos próximos 2 anos. Era isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, doutora Angélica. Fez a sua apresentação.